Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Débora Silva e no vídeo de hoje, como provavelmente está no título, eu vou estar falando aqui dos filmes que eu assisti nesse primeiro semestre de 2026. E aqui tem filmes diversos. Então, tem filmes que foram lançados esse ano, tem filmes que foram lançados há não sei quantos anos atrás e eu só assisti agora, por motivos de não sei, mas enfim, tem filmes clássicos aqui que tipo, todo mundo conhece e eu nunca tinha assistido até esse ano. Então, vão ter recomendações aqui que provavelmente vocês já assistiram ou vocês conhecem, né? Não são filmes tão desconhecidos assim, mas eu gostaria de trazer aqui pra vocês esses filmes que eu assisti. Foram mais de 100 filmes que eu assisti esse semestre, mas é claro que eu não vou trazer todos aqui. Eu vou pontuar aqui os que eu mais gostei ou que eu tive é, algum tipo de envolvimento, no sentido de me envolver com a trama, com a história, com o filme em si. Os filmes que me emocionaram, vamos dizer assim, ou que me causaram, me emocionaram no sentido, né, ali de emoção mesmo, me trouxeram alguma emoção, algum sentimento, ou filmes que eu realmente gostei, assim, né. Então, o primeiro filme é Quatro Casamentos e um Funeral, que é um filme acho que é britânico, se eu não me engano. E eu já percebi que eu gosto muito de filmes e livros, enfim, produções britânicas. Eu acho que eu gosto do senso de humor dos britânicos. Então, ele é um filme que é literalmente isso. São quatro casamentos e um funeral que ocorrem. E no início você. Acho que é porque, como é um filme que vai acontecendo, é um filme que não tem ali um enredo muito crescente, muito maior. É literalmente quatro casamentos e um funeral. Eu acho que é um filme que é um pouco mais. Ele passa uma vibe meio dia a dia, tipo, uma coisa meio ordinária. Ele tem uma vibe ordinária, sabe? Filmes que não acontecem coisas muito grandiosas. Eu diria que ele é uma comédia. Eu não diria que é uma comédia romântica, exatamente. Mas ele é uma comédia que tem romance, tem relações de amizade, principalmente. Tem coisas que acontecem meio bizarras, tem coisas que acontecem engraçadas e meio constrangedoras também. Mas é um filme que vai acontecendo e você, aos poucos, você vai se prendendo à história. E no final você leva um baque, porque eu não vou dizer que é um plot twist, mas quando você descobre de quem é os quatro casamentos e de quem é esse funeral que acontece, aí você leva aquele baque, entendeu? Porque eu, pelo menos, levei, porque eu estava bem inserida, bem conectada ali com os personagens, que inclusive são muito bons. Eu gostei, não teve. Acho que não teve nenhum personagem que eu não gostei, pelo menos dos principais, né? O que talvez eu não tenha gostado muito, até por isso eu acho que eu dei 4 estrelas pra esse filme. Uma coisa que eu não curti tanto foi a questão do romance, a relação entre dois personagens específicos ali, que eu diria que são os principais. Que o personagem principal tem um envolvimento com uma outra personagem. E assim, é uma coisa que não foi algo que me interessou tanto no filme. Não foi o que me prendeu no filme. Mas fez parte do filme e foi ok. Não foi inclusive, não foi um relacionamento que eu não curti. Mas ao mesmo tempo, ele é meio sem sal, eu não sei explicar. Mas eu acho que o que me prendeu no filme foi a relação dos personagens entre si. Porque eu acho que são quatro amigos, três amigos, não lembro agora a quantidade dos amigos. Mas eu sei que o filme gira ali em torno de, acho que não sei se são quatro, cinco, enfim, giram ali de amigos, é um grupo de amigos. E o filme vai focando um pouco em cada um deles. Mas foca principalmente no principal, que é o que é interpretado pelo Hugh Grant, que eu já não sei o nome do personagem. Vou deixar aqui o nome do personagem, o ator, enfim. E o filme foca um pouco mais nele, mas eu acho que eu gostaria de ter visto mais dos outros personagens, dos outros amigos. Mas no geral é um filme bom. É um filme pra você assistir se você quer relaxar. Eu acho que é um filme bem sentar pra relaxar, entendeu? É um filme meio noite, talvez. É porque eu não sei o que vocês acham em relação a filme, mas pra mim filme ele passa sempre uma estética, uma vibe. Então tem filme que tem cara de domingo à tarde.
tem filme que tem cara de sexta-noite. Entendeu? Sempre tem uma coisa assim, de filme que é pra você assistir em tempo nublado, em tempo chuvoso. Filme pra você, entendeu? Sempre tem algum filme que combina com alguma coisa específica. Alguma vibe específica, algum momento específico, algum clima específico. Esse, ele tem cara de sábado. E aí você decide se é sábado à noite, sábado de manhã. Eu, se eu não me engano, eu assisti de manhã esse filme, mas eu não sei se foi num sábado. Mas enfim, ele tem filme de sábado de manhã, um sábadozinho chuvoso, assim, acordou nublado, você senta pra assistir esse filme. E eu dei 4 estrelas e eu recomendaria esse filme. É isso, ele é uma comédia com tragédia, com romance, com coisas cômicas, com coisas é, meio vergonhosas, enfim. É um filme bom. E é isso, eu chorei. Eu acho que eu chorei assistindo esse filme, se eu não me engano, no final. Não vou dizer que eu chorei, eu acho que eu me emocionei. Eu já não me lembro mais se eu chorei ou se eu me emocionei. Mas eu sei que eu fiquei um pouco sentida nesse rolê do funeral. Mas é isso, eu recomendo esse filme. O segundo é Crescendo Juntas, que eu gosto muito do nome desse filme original, que é Are You There? Are You There, God? It's Me, Margaret. Você está aí, Deus, sou eu, a Margaret. E eles traduziram pra Crescendo Juntas. Mas tudo bem, faz parte. Eu acho incrível, gente, essa questão da. Eu vou nem dizer tradução, né? Eu vou dizer a adaptação dos títulos dos filmes originais pra aqui pro Brasil. Porque é muito engraçado. Às vezes o nome do filme tipo, faz todo sentido em inglês. Mas ele não faria todo sentido se só traduzisse literalmente pro português. Então, enfim, saiu de Are You There, God Is Me, Margaret pra Crescendo Juntas. Mas enfim, esse é um filme que vai contar a história da Margaret, que é uma menina de 11 anos, que tá ali entrando na adolescência. E nisso ela passa por algumas situações. É bem um filme assim. Ele tem uma cara de filme de sessão da tarde. Novamente, questão da vibe, né? Ele é um filme que eu assistiria numa quarta-feira à tarde, na sessão da tarde, eu acho. Enfim. E ele conta a história dessa menina e é muito assim. Sei lá, é estranho assistir esse filme. Quando você já passou dessa fase, quando você já passou dessa faixa etária, dessa idade, e você vê, e você fica tipo, meu Deus, tipo, é muito isso, sabe? Quando você vê de fora uma criança nessa idade passando por essas coisas, é muito vergonhoso. Só que aí você lembra que, tipo, coisas parecidas aconteceram com você nessa mesma época. Então faz todo sentido. É um filme muito, muito, como eu falei, sessão da tarde. E é um filme muito reflexivo, porque ela é basicamente isso, o filme. É uma menina que tá entrando na adolescência e passa por diversas situações e diversos questionamentos. E o filme todo é quase ela o tempo todo orando e falando com Deus, porque o filme vai falar muito sobre fé também. E não só sobre fé, mas sobre religião. Então, é um filme bem bom, na real, eu tô lembrando aqui agora. Alguns questionamentos que a Margaret tem são muito relacionáveis. E toda a trama do filme acontece porque a mãe dela vem de uma família cristã e o pai dela vem de uma família judia, né? Eles são judeus. Então tem todo um contraste entre essas duas religiões. E a Margaret meio que sente isso, sabe, no filme. E ela tenta meio que encontrar o próprio caminho. Então esse filme é um filme muito legal, muito gostosinho de ver, ainda mais porque se passa, se eu não me engano, na década de 70. Então o visual dele, os figurinos, os atores também são bem bons. Tem a Rachel McAdams, que acho que é uma das minhas atrizes favoritas, talvez. Eu gosto muito dela. E a atriz que faz a Margaret também é muito boa. Então assim, é um filme bem legal de assistir. Eu acho que eu dei 3,5 estrelas favoritado. Então foi um filme bem legal mesmo. Ele não é um super filme, né? Pelo menos não foi um super filme pra mim, mas é um filme que vale a pena assistir, né? O terceiro filme é o filme Um Dia, que esse também eu acho que provavelmente várias pessoas já assistiram, mas eu só consegui assistir agora esse ano. É um filme que eu não sei dizer se eu recomendaria exatamente, mas é um filme que eu gostaria só de comentar aqui um pouco.
no início, eu tava achando esse filme meio. Ah, tipo, não quero assistir isso, sabe? Mas eu dei uma chance. Eu dei uma chance. A relação entre os dois personagens. Eu já tô falando do filme sem nem dar uma introdução, né? Mas enfim. É basicamente sobre dois amigos que. Acho que eles se conhecem no. Tipo, é na formatura do ensino médio, na real. Eles têm amigos em comum. Eles acabam tendo uma situação meio constrangedora entre eles dois, e depois dessa situação constrangedora, eles decidem ser amigos. Sendo que são aqueles amigos que sempre tem ali aquela coisa ali, nós somos amigos, mas poderíamos ser mais, entendeu? E aí sempre fica aquela tensão ali entre eles dois. Mas eles acabam realmente virando muito amigos. É um homem e uma mulher, né? Esqueci de falar. É, a mulher é interpretada pela Anne Hathaway. E o cara, eu não lembro o nome do ator. Mas enfim. E aí eles são, tipo, super amigos. Aí eles vão meio que crescendo e amadurecendo juntos. Porque eu acho que o personagem do cara não amadurece muito. Eu acho que a da menina sim, mas a dele parece que não amadurece muito ao longo do tempo. Mas vão acontecendo coisas na vida deles dois, tanto individual quanto em eles dois como um casal, no sentido de, né, serem dois. Mas, nossa, gente, isso não acontece tanta coisa. Ele é estilo. Não é o mesmo estilo de Forrest Gump, não. Mas é o mesmo estilo de Forrest Gump no sentido de passagem de tempo. Então você. É quase tipo um romance de formação. Em que você acompanha o personagem de um ponto da vida dele, meio que de início, e vai até o fim da vida, ou até em um momento bem. Tipo, você acompanha anos da vida daquele personagem ou daqueles personagens. Então ele tem a mesma vibe de Forrest Gump nesse sentido, de você acompanhar, nesse caso é desde a adolescência, né? Mas acompanhar desde a infância até a morte ou a velhice daquele personagem. E esse filme tem um pouco dessa vibe da questão da passagem de tempo, porque você parece que você realmente vai acompanhando esses personagens ao longo dos anos. E você consegue ver o amadurecimento deles, tudo que acontece na vida deles. E assim, é um drama romance. Ele é bem dramático e ele é bem romântico também. Então talvez por isso que eu não recomendaria ele, porque não é um estilo de filme que eu gosto de assistir. Sendo que, a partir de um dado momento do filme, que eu também não vou lembrar qual, eu me senti presa a ele. Eu quis continuar assistindo. E chegou um momento que eu realmente estava conectada com a história. E eu não. Novamente, eu não chorei. Eu acho que eu não cheguei a chorar. Mas eu realmente fiquei emocionada com algumas coisas que aconteceram. Fiquei abalada, fiquei sentida. Então eu recomendaria nesse sentido. Tipo assim, me causou algo, me causou sentimentos. Mas não é o meu estilo de filme. Mas talvez seja o seu estilo de filme, né? Então, é isso. Foi isso que eu achei no geral de um dia. E no mesmo dia, no mesmo dia que eu assisti um dia, eu assisti o Grinch de 2000, 2000 não, é dos anos 2000, né? Dos anos 2000 ou de 2000? De 2000, né? Porque quando a gente fala de 2000 e tal, então é de 2000. Que eu nunca tinha assistido, como eu falei, vão ter filmes aqui clássicos, que, tipo, todo mundo já assistiu, menos eu, e o Grinch é um deles. E eu queria ter assistido esse filme no Natal, o que é óbvio, né? Porque é um filme de Natal. Mas esse filme tava saindo do Prime na época e eu não quis perder a oportunidade de assistir ele. Tava na minha lista há um bom tempo. Eu falei assim: vamos assistir o Grinch. E que baita surpresa, porque eu amei o Grinch. Eu acho que eu dei 5 estrelas favoritado. E esse filme é muito doido, mas doido num bom sentido. E claro que tem algumas coisinhas assim que não vou dizer que me incomodaram, mas é aquilo, né, gente? Jim Carrey, né? Jim Carrey. Sempre tem alguma coisa nos filmes de Jim Carrey que acaba sendo exagerado demais. E nesse filme tem sim algumas coisas que são meio exageradas. Tem uma cena super desconfortável, mas não num sentido ruim, mas é desconfortável. Que o Grinch tá literalmente comendo vidro. Eu acho que tem uma cena que ele come uma garrafa de vidro, alguma coisa assim. E, nossa, meu Deus. Tipo, é umas coisas muito bizarras que acontecem do nada no filme. Mas isso não tira o brilho do filme. Se é que ele tem brilho, né? Mas assim, sei lá, é um filme muito comfort. Tipo, acho que se eu tivesse visto ele
na infância, eu acho que ele seria um dos meus filmes comfort, assim. Filmes bem de Natal. Eu acho que talvez no final desse ano, no Natal, eu reassista esse filme. Talvez, não sei, não tenho certeza se eu vou reassistir. Mas eu assisti e pela primeira vez e foi ótimo. Não sei se reassistindo ele vai perder esse brilho que eu achei que ele teve. Mas enfim, é bem bom. Eu não lembro agora, assim, um plot principal, mas é basicamente um. É porque eu nem sei descrever o que é o Grinch, mas é um ser um pouco diferente do comum da cidade que se passa, que eu já esqueci o nome da cidade também. E por conta disso ele é meio que excluído e rejeitado pela sociedade. E por conta disso ele acaba virando um ranzinza e que odeia o Natal. Eu acho que ele odeia o Natal. Eu não sei se ele odeia crianças também, eu não lembro agora. Só sei que ele é literalmente um rabugento ranzinza que não gosta de ninguém, até porque ninguém gostava dele também. Só que aí a gente vai descobrindo que não é exatamente que ninguém gostava dele. Mas enfim, é um filme tão. É um filme bem assista, assim. Acho que existem filmes que são meio assista. Tipo, mesmo que você tenha ali uma informação básica sobre o filme ou até uma informação talvez aprofundada sobre o filme, é um filme que vale a pena você só assistir. Sem, às vezes até sem saber sobre o que é, porque na real, a maioria desses filmes aqui, eu fui sem saber sobre o que é. E deu bom, entendeu? Então, acho que tem filmes que valem a pena você, sem ter ali uma informação prévia, você se permitir, entendeu? E o Grinch é meio assim. Eu nem sabia muito sobre o que era, mas no básico, é sobre isso. É sobre um cara ranzinza que odeia tudo e todos, porque tudo e todos odiaram ele primeiro. E ele decide arruinar ali o Natal daquela cidade, daquelas pessoas, e vão acontecendo diversas coisas. É bem filme de Natal. Então, eu recomendaria esse filme pra você assistir no Natal. Por mais que você provavelmente já tenha feito isso, porque esse filme é um clássico de Natal. Mas enfim. O próximo filme, que foi uma grata surpresa, foi o Scott Pilgrim contra o Mundo, que é um filme que foi o filme da nossa sessão de cinema. Eu tenho duas amigas da faculdade, beijo, Vitória e Fernanda, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, que a gente tem uma sessão de cinema, uma vez por mês a gente se reúne online pra assistir um filme. E o filme do mês escolhido da vez foi o Scott Pilgrim, que foi a Vitória que escolheu. Obrigada, Vitória, porque esse filme é muito bom. Ah, eu tô esquecendo de falar as notas que eu tô dando pros filmes. Mas eu acho que um dia eu dei 4 estrelas. O Grinch eu dei 5 estrelas. Eu acho que esse eu falei que eu dei 5 estrelas favoritado. E Scott Pilgrim eu dei 4 estrelas. Porque é um filme divertidíssimo. É um filme. Eu acho que eu nunca vi nada parecido, nada igual a Scott Pilgrim. E eu nem sei se algum dia vai existir algo no mesmo nível que Scott Pilgrim. É um filme completamente caótico. E pelo que eu lembro, assim, de plot geral, assim, no geral, o filme vai tratar sobre esse personagem, o Scott Pilgrim, que ele se apaixona por uma garota. Sendo que essa garota, ela carrega. Ela tô rindo porque eu tô lembrando de tudo que acontece. Mas ela carrega, vamos dizer assim, traumas do passado. Mas esses traumas do passado são bem presentes. E esses traumas, no caso, são os ex-relacionamentos dela, os relacionamentos que ela já teve. E é muito legal porque é como se ele fosse, esse filme como se fosse uma metáfora. Mas é uma metáfora muito bem feita. E é bem brega, mas é um brega proposital e um brega muito bom, na real. Muito bem feito. E é muito legal ver o Scott Pilgrim contra o mundo, que é literalmente o nome do filme. E é isso, gente. O filme é literalmente isso. É o Scott versus tudo que vem contra ele nesse filme, porque o bichinho sofre nesse filme. Pra lutar contra tudo que vem pra cima dele. E o final, na real, eu nem lembro muito o que acontece no final. Mas eu sei que é um final meio tipo. Tinha tudo pra te dar raiva esse final. Mas na real não dá. Entendeu? Então, assim, o filme é muito bom, no geral. Eu lembro muito da experiência de ter assistido. Eu lembro que eu ri a beça com esse filme. É um filme bem divertido. E esse filme é um filme de sexta-feira à noite. É aquele filme
que você tá cansado, tipo, não quer pensar muito, porque é um filme que você não precisa ter altas reflexões, assim, não é um filme que você tira muita lição, não é um filme muito profundo, sabe? Mas ao mesmo tempo você vai rir e tirar alguma coisa dessa risada que você tá tendo, sabe? Mesmo que ele não seja super profundo. Então, Scott Pilgrim recomendo. E aí o próximo filme é Bastardos Inglórios, que é outro filme que muito provavelmente quase todo mundo já tem assistido, mas eu só consegui assistir esse ano. E esse filme é, assim, literalmente masterpiece. Referências pra quem assistiu vai entender. Masterpiece. E ele vai tratar ali sobre a Segunda Guerra Mundial. E ele é bem. Ele não é gráfico, tão gráfico, pelo menos na minha lembrança. Ele tem muita violência, mas é uma violência muito. é, na própria essência em si do que tá acontecendo no filme, na parte histórica do filme. É uma violência. Tem uma palavra, não é assalto, mas assim, você se sente incomodado durante o filme todo. É uma revolta que vai se gerando dentro de você enquanto você assiste o filme. E a personagem também principal, ela tá passando por essa revolta. E a forma que tem. Eu acho que, se não me engano, é separado em atos esse filme, né? Tipo, tem ali uma separação, né, dos atos do filme. E tem um ato que, assim, é literalmente a manifestação de tudo que a personagem tá sentindo, de toda a revolta e o espírito de vingança que ela tá sentindo, e da gente que também está super satisfeito em ver ela colocando isso, essa revolta, em uma prática, entendeu? Porque o filme ele vai gerando, ele vai crescendo em você todos esses sentimentos, né? De revolta, de vingança e tudo isso. E não necessariamente isso, no contexto do filme, é ruim, entendeu? Então, assim, é um filme que te faz sentir. E eu amei, gente. Eu amei Bastardos Inglórios. Eu nem vou também falar muito, porque ele já é um filme conhecido. Se você não conhece, é aquilo que eu falei. Só confia e assiste. Mas esse filme, ele tem cara de sexta-feira de manhã, ou sexta-feira à tarde. Eu, se eu não me engano, eu assisti ele de tarde. Mas eu não lembro. Na verdade, eu não lembro se eu. Acho que foi fim da tarde, assim, por volta lá das 3, 4 horas da tarde. Eu só não lembro o dia da semana que eu assisti. Mas ele tem essa vibe. Filme de assistir à tarde, assim. E à noite também. Ele tem uma vibe de noite. Mas ele é um filme. É aquilo que eu falei. Ele não é um filme exatamente pesado pelo que ocorre no filme. No sentido das cenas gráficas. Pelo que eu lembro, ele não tem tantas cenas gráficas pesadas, mas o filme em si carrega algo pesado. Então é isso que torna ele pesado. Mas é um pesado muito bom de assistir ao mesmo tempo. Por isso que eu falei, por ter essa, não vou dizer reviravolta, mas por ter essa revolta que estava sendo ali contida e ela vai crescendo e aí tem um ato final que explode tudo, vou colocar dessa forma. E é muito bom. E a última cena, masterpiece. E o próximo filme é Como Treinar o Seu Dragão, meu Deus. Como Treinar o Seu Dragão, o live action de 2025. E assim, esse filme foi um sabor pra mim, porque eu sou muito fã de Como Treinar o Seu Dragão. Os filmes, tanto os filmes quanto os livros. Os livros, na verdade, eu não tive tanto contato, tipo, eu acho que eu nunca li os livros, mas acho que tinha uma colega minha lá na escola, tipo, sei lá, quarto ano fundamental. Eu acho que tinha os livros ou que lia os livros. E aí eu tive contato nessa época, mais ou menos, com Como Treinar o Seu Dragão. E depois teve, né, a adaptação pro cinema. Então, teve o primeiro filme que passava muito na televisão, na TV aberta. O primeiro filme. Eu tenho mais uma lembrança afetiva com o segundo. E o terceiro também é muito bom. O terceiro eu assisti poucas vezes, inclusive. Mas eu sei que é muito bom. Assim, toda essa saga é boa. Saga, trilogia, enfim. Toda essa história de como treinar o seu dragão me encanta. E esse live action, assim, eu não tava esperando tudo isso, entendeu? Mas é perfeito, quase que perfeito. Assim. Eu acho que eu dei 5 estrelas.
Bastardos Inglórios, não sei se eu falei, mas eu dei 5 estrelas, favoritado. E Como Treinar o Seu Dragão, a mesma coisa, 5 estrelas, favoritado, porque realmente é muito bom. E eles têm um carinho, assim, com os filmes originais, que é muito bom de ver. Eles realmente têm um cuidado de não fugir muito, mas ao mesmo tempo ele tem o seu próprio ritmo e tem a sua própria identidade. Ele não fica atrelado somente à animação, mas é a parte que é literalmente a cópia da animação, só que numa versão live action, é incrível. Tipo, é literalmente igual, gente. Igual, igual, igual. E eu tô até agora chocada que como que eles conseguiram fazer um negócio, tipo, tão perfeito assim. Então, eu fiquei muito feliz de ter visto esse live action e não ter me arrependido, porque ele tinha tudo pra ser ruim, mas ele conseguiu ser muito bom. E, tipo, tá no mesmo nível que a animação, sabe? Então, assistam se você ainda não conseguiu assistir esse live action. Porque, assim, como eu falei, filmes que já passaram o hype, já passaram a época desse filme, e eu só tô assistindo agora, e só tô aqui recomendando agora, depois de já ter passado vários tempos. Mas é isso, assistam um live action de Como Treinar o Seu Dragão, que é muito bom. O próximo filme é Família de Aluguel. E eu falei que esse filme. Eu falei que esse vídeo eu ia tentar falar menos e a gente só está no 8º filme de 27 filmes. Eu vou tentar correr, prometo. Mas enfim, o 8º filme é Família de Aluguel. Esse filme. Vou tentar falar só sobre a minha percepção, então, sobre o filme. Mas é um filme que me fez lembrar muito Encontros e Desencontros, mais no sentido da questão da solitude. Não é nem solitude, né? Porque solitude tem outro significado, é mais solidão mesmo. A palavra lonely em inglês eu acho que define bem esse sentimento de se sentir sozinho, não de necessariamente estar sozinho, porque acho que o personagem desse filme de Família de Aluguel, ele não tá sozinho, mas ele se sente sozinho, né, na maior parte do tempo. E para preencher esse vazio, né, que ele tem, ele faz coisas que são um pouco duvidosas. E ao longo do filme você sente um pouco, você sente uma apreensão, assim, você se sente agoniado, tipo, mano, sai dessa situação, sabe? Porque isso não faz bem pra você. Mas ao mesmo tempo, era disso que ele precisava. Então é todo um complexo, entendeu? Porque é meio que o tratamento dele, né, assim, a melhora, a evolução dele como pessoa se dá por conta dessa situação que ele se envolve, sabe? Então é uma coisa que foi necessária pro crescimento e desenvolvimento dele, mas ao mesmo tempo que não era tão benéfico assim. Então, a forma como ele tava fazendo, né, não era benéfico. Na verdade, o que ele tava fazendo mesmo não era benéfico. Mas enfim, pra deixar aqui mais explicitado do que eu tô falando, esse personagem, ele é um ator que eu acho que ele é estadunidense, mas ele tá morando no Japão. E ele atua, né, ali, tem pequenas participações em filmes e séries e principalmente em comerciais de TV. Então ele ficou super famoso lá no Japão por ter feito comercial. Eu acho que era de pasta de dente. Eu sei que era alguma coisa de higiene pessoal, mas eu acho que era de pasta de dente. E ele ficou super famoso lá no Japão por causa desse comercial que ele fez. E por isso que tem algumas semelhanças, assim, com Encontros e Desencontros, por isso que eu lembrei. Mas, pelo fato de ser um ator estrangeiro, no Japão e tudo mais, tem um pouco desse resquício de Encontros e Desencontros nesse início do filme, mas depois ele segue caminhos completamente diferentes. E ele é como se fosse Encontros e Desencontros, que é uma coisa que tá mais ali explícita, não tanto implícita, porque Encontros e Desencontros é muito mais implícito. Tipo, são coisas que você subentende e que você vai sentindo, é muito mais de sensação e de subentender. Já no Família de Aluguel tá tudo muito ali explicitado e todas as mensagens que o filme quer passar, ele passa de maneira muito clara e você sente também muito mais o filme ali. Então, esse ator, ele acaba se envolvendo num rolê que é é literalmente. Eu não lembro agora se é família de aluguel, realmente, o nome do negócio. Mas eu sei que é alguma coisa de aluguel.
E você tem a oportunidade de alugar atores, né, ali, contratar atores ali por um breve momento, e que eles vão representar alguma coisa. Por exemplo, acho que o primeiro trabalho dele é pra interpretar o pai de uma garota que precisa de pai pra entrar numa escola. Então, porque lá no Japão não é muito bem visto uma mãe solteira, né? Então, ela finge que ela ainda tem um marido, e finge que ela ainda é casada e que a menina tem um pai ali, a menina sabe quem é o pai dela, pra fazer uma entrevista pra entrar numa escola. Então, ele acaba se envolvendo muito nessa atuação, né? E aí, e tem, não é só essa situação, tem vários outros casos em que ele vai se envolver. E foi o que eu falei, é uma coisa que acaba sendo benéfica pra ele, porque ele tem ali um crescimento pessoal, porém a forma que isso acontece não é muito boa. Então, é um filme que te faz refletir, te faz rir e te faz. Você se emociona com esse filme, entendeu? Num bom sentido. Então, eu recomendo Família de Aluguel. E eu falei que eu não ia me aprofundar nos filmes. Mas enfim, vamos lá. O próximo é Nickel Boys. E esse filme, pra mim, foi dilacerador. Ele deixa ali aquele incômodo na garganta quando você termina de assistir. É um filme pesado, naquele sentido que eu falei. Não tem exatamente coisas super gráficas. Você não tá vendo acontecer ali na sua frente, né, ali, mas você consegue sentir toda a carga que esse filme passa. E o mais incrível de tudo é a forma com que ele foi filmado, porque eu não sei o nome, eu vou até botar aqui o nome técnico disso, mas ele é meio que um POV, um point of view ali, ponto de vista do personagem. Então, a forma que ele é gravado é como se você que tá assistindo fosse aquele personagem, você tá no lugar daquele personagem ali do filme. Então, os atores colocam a câmera neles, assim, e gravam. No caso, os próprios atores gravam, né, ali as cenas com a câmera pendurada neles ali. E isso acaba sendo, tipo, elevando o filme. Acho que se fosse só um filme, entre aspas, comum, um filme que não fosse gravado dessa maneira, ele não ia ter o mesmo peso que ele teve sendo gravado dessa forma. Então, é um filme que a história é pesada, a história carrega, tem um valor ali de peso mesmo, assim. É um pouco parecido com Bastardos Inglórios, no sentido de carregar um contexto histórico, carregar uma história que é pesada, mas que, ao mesmo tempo, em alguns momentos você consegue ter um tipo de alívio, de descontração. Mas em Nickel Boys é muito pouco essa descontração que você tem. É, tipo, muito, muito pouco mesmo. E, na verdade, Nickel Boys, ele é muito mais parecido com o Menino do Pijama Listrado. Eu acho que ele tem uma vibe muito Menino do Pijama Listrado em diversos momentos. E é muito triste. É triste, é dilacerador e tudo isso, mas que vale a pena você passar por esses sentimentos. E é um filme e uma história, né, no caso, que eu acho que merece ser mais valorizada, mais vista, mais colocada nos holofortes, assim, sabe? É muito bom. E o 10º filme é Jogador Número 1. Esse aqui eu vou falar bem brevemente, porque eu, na verdade, tô com esse livro na minha lista. Eu tô pra ler Jogador Número 1 há muito tempo. E até hoje eu não consegui. E a minha ideia era ler primeiro o livro pra depois assistir o filme, porque eu sabia que tinha um filme de Jogador Número 1, né? Inclusive foi dirigido pelo Spielberg, que eu não tinha ideia, que é, tipo, completamente diferente do estilo dele. Mas a minha ideia era ler primeiro o livro e depois assistir o filme. Mas, novamente, o filme tava saindo do Prime e eu não queria perder a oportunidade. Eu sei que eu ia ter a oportunidade de assistir em outro momento, em algum outro lugar. Mas, sei lá, na minha cabeça, tipo, ai, tá saindo, eu preciso aproveitar pra assistir. E aí eu fui assistir Jogo Número 1, mesmo antes de ler o livro. Eu acho que foi uma boa experiência, na verdade, ter assistido o filme antes de ler o livro. Porque eu gostei muito, na verdade. Acho que eu vi que esse filme não tem. Parece que as pessoas não gostaram muito desse filme, sabe? As pessoas não curtiram esse filme. E eu fiquei meio tipo, nossa, será que só eu gostei desse filme?
Mas eu realmente gostei de Jogador Número Um. Eu acho que tinha um bom tempo que eu não assistia um filme parecido com esse, com a mesma vibe. Tipo, ele tem uma. Esse filme tem. Novamente, os filmes que tem uma vibe. Ele tem uma vibe tão boa de filme. É, filme que é bom de assistir. Tipo, você sabe que é um filme ruim. Ele não é um filme, tipo, uau, maravilhoso, Oscar, premiações e coisa. Não, não é. Mas, e também nem sei se ele é muito bem feito, né, na real. Mas é um filme que, tipo, me prendeu. Tipo, eu acho que eu tive que parar de assistir. Eu acho que eu assisti de noite. Eu assistir filme de noite é um sério problema, porque me dá sono. Então, eu dormi e só concluí o filme, né, terminei de assistir no dia seguinte. Então, mesmo tão desse corte, eu não perdi tipo, o fluxo do filme. Eu não me desanimei, assim, porque às vezes acontece isso, né? Você para de assistir, às vezes não quer retornar. Mas não aconteceu isso comigo assistindo esse filme. E é um filme que me instigou. Eu realmente queria terminar de assistir ele, porque eu queria saber o que ia acontecer. É, por mais que talvez fosse previsível, mas eu preferi, tipo, só me aventurar mesmo. Tipo, não sei o que vai acontecer, vamos assistir. E, tipo, foi muito bom, sabe? Tinha um bom tempo que nenhum filme me causava o que esse filme me causou. Mas, enfim, assistam o Jogador Número Um e depois comentem aqui. Ou se você já assistiu, né? Comenta aqui o que você acha sobre esse filme. Eu nem sei de que ano é. Vou deixar aqui o ano. Mas enfim. O próximo filme foi Baby Boom. Eu não sei o nome em português desse filme. Eu nem sei se tem o nome em português. Mas esse filme, novamente, estava saindo do Prime também. E eu aproveitei pra assistir. É um filme que tava na minha lista há um bom tempo também, na minha lista pra assistir, né? E eu finalmente dei a chance. E é um filme que eu acho que a minha resenha, inclusive, foi essa, né? Que é um filme que parece que ele é seis. Parece que são 6 episódios de uma série acontecendo dentro de um só filme. E não no sentido ruim, no sentido de ser um filme longo e de acontecer muitas coisas, mas no sentido bom. Me passou uma vibe de minissérie dos anos 90, porque eu acho que esse filme é dos anos 90 ou 80. Na real, acho que é final dos anos 80 esse filme. Mas ele passou uma vibe assim de retrô, uma coisa meio. É retrô mesmo a palavra, nem vintage, é retrô. Retrô. Ele passou uma vibe retrô muito gostosinha, assim, de assistir. É um filme, novamente, eu com essa mania. É um filme pra você assistir à tarde. É quase um filme de sessão da tarde, mas ele talvez acabe sendo um pouco mais profundo do que só um filme de sessão da tarde. Mas eu também não sei exatamente se você tira lições desse filme. Mas eu acho que você quer meio que assistir a jornada dessa personagem. E é uma personagem que realmente ela tem um desenvolvimento bom durante o filme. Ela começa o filme de um jeito e termina o filme de um outro jeito completamente diferente, mas não necessariamente perdendo a essência da personagem, né? A personagem ela não perdeu a essência dela. Ela só cresceu mesmo, ela só amadureceu e passou por situações na vida que mudaram a forma com que ela enxergava a vida. Mas não necessariamente ela perdeu a essência de quem ela era, porque acho que tem muitos filmes que acabam querendo fazer uma grande transformação no personagem ou na personagem, e parece que com essa transformação eles perdem um pouco a essência. E às vezes isso acontece muito com o vilão, na verdade. Tipo, o vilão, ele tá ali o tempo todo sendo vilão, e aí do nada acontece uma coisa e tem uma grande. é, Parece que acontece uma grande revolução ali naquele personagem e, tipo, demora um segundo pra ele virar do bem. Tipo, do nada, tipo, aconteceu isso aqui, então agora eu vou virar do bem. Tipo, simplesmente do nada. E perde um pouco a essência do personagem, né? Então, nesse caso, não foi o que aconteceu. Ela cresceu, amadureceu, teve algumas experiências que mudaram a forma dela de ver o mundo, mas não necessariamente mudaram ela, a essência dela. Então, recomendo esse filme. É um filme bem comédia dos anos 80/90 mesmo. Assim, tudo que acontece com a personagem e
Assim, é um filme bem cozy. É bem de boa, sabe? E o próximo é Zootopia 2, completamente nada a ver. Mas Utopia 2 eu assisti também numa sessão de filmes com as minhas amigas da faculdade. E aí tem o grupo, que é o trio, na verdade, né? Que é eu, Fernanda e Vitória, que foi o que a gente assistiu o Scott Pilgrim juntas. E tem o outro que é o grupão, né? Que aí já entra a Marcela, a Nicole, a Júlia, a Rafaela, a Maria Natalícia e a Fernanda do bem. Oi, meninas, caso vocês estejam vendo esse vídeo. Sabe que eu lembrei de vocês também. E trouxe Zootopia 2, que foi um filme que a gente viu também em conjunto, online. E, cara, eu me surpreendi, porque eu amo Zootopia, o primeiro. Eu acho que é uma das melhores animações da Disney. E talvez uma das melhores animações já feitas. Eu não sei, tipo, ela deve estar no top 20, talvez. Top 50, não sei, enfim. De melhores animações já feitas. Porque as animações geralmente sempre são muito boas. Então, enfim, ela tá ali, naquele meio de melhores animações. O primeiro filme. E realmente foi um plot twist pra mim na época. Quando eu assisti, eu realmente não esperava o que aconteceu no filme. E a mensagem, as lições que ele passa são muito boas. E tem uma grande distância entre o lançamento, né, do primeiro e o segundo filme. Então isso também foi um receio ali de tipo, nossa, será que eles vão querer é, encher esse segundo filme de coisas mais contemporâneas? Tipo, qual caminho que eles vão seguir nessa continuação? E eu fiquei muito feliz que eles seguiram um caminho muito parecido do primeiro. Claro que com isso tiveram alguns pontos que pra mim foram falhos, de repetir a mesma fórmula do primeiro filme. E isso não foi muito legal, pelo menos eu não achei muito legal ali no filme. Mas a essência é aquilo que eu falei da essência, né? A essência do primeiro filme tá nesse segundo filme também. Eles não perderam essa essência e não fugiram do que o primeiro filme trouxe já, sabe? Então, tiveram os pontos negativos, mas acho que no geral foi, assim, super positivo essa continuação. Eu não me arrependi de ter assistido, não acho que. Eu não acho que precisaria ter uma continuação, mas foi uma continuação que simplesmente não estragou a experiência de Isotopia, sabe? E eu acredito que tem sim a possibilidade de fazer um terceiro filme. E eu também acho que não vai ser ruim, eu espero, se forem fazer o Zootopia 3. Mas eu gostei bastante da experiência de ter assistido Zootopia 2. E eu novamente esqueci de falar as notas dos filmes. Mas Nickel Boys, eu acho que eu falei que eu dei 4,5. Não sei se eu falei, mas eu dei 4 estrelas e meia. Família de Aluguel, eu acho que eu dei 4 também. Jogador número 1, eu acho que foi 4 ou 3,5. Enfim, vou deixar aqui, correto. Baby Boom, eu acho que foi 4 também. Isotopia, eu acho que foi 4 ou 4,5. Isotopia 2, né, no caso. E outro filme que eu assisti também foi Mundos Paralelos. Esse é um anime. E eu acho que eu dei 4 estrelas e meia pra esse anime. Eu nem sei, na real, se ele merece toda essa nota. Mas no dia que eu assisti, assim, terminei de assistir o filme, foi a nota que veio na minha cabeça. E eu fiquei chocada que esse filme tem avaliações, notas, né, muito baixas. Eu não sabia que esse filme, as pessoas achavam esse filme tão ruim. Eu também assisti porque tava saindo do Prime. E eu não achei esse filme ruim, assim, claro que pela questão da construção, eu realmente confesso que não foi tão boa, porque na questão do filme mesmo, tem uns cortes, assim, tipo, o corte fica tudo preto e volta, assim, uma cena. Aí fica, tipo, e isso toda hora no filme, fica preto, aí volta, fica preto, volta. Isso traz ali um certo incômodo mesmo durante o filme. Mas tirando isso, eu achei o filme bem bom, assim, a experiência de assistir o filme foi muito boa pra mim, né? Eu não tô acostumada a assistir anime, né? Não sei se foi isso. Tipo, pra mim, que não tô acostumada a assistir, esse foi um anime bem bom. Mas talvez pra quem assiste anime, assim, regularmente, não ache tão bom esse filme, comparado a outras coisas. Mas pra mim, que não tenho esse costume de assistir, eu achei bem bom. Eu acho que a história, né? O enredo do filme
é uma coisa que me agrada, essa questão de multiverso, vamos dizer assim. É uma coisa que eu gosto muito de ver em produções cinematográficas, de livro. De livro, na verdade, eu nem sei. Acho que eu nunca li um livro que falasse sobre essa questão de outros universos, outros mundos, outras dimensões. Mas eu vejo bastante em, em questão de filme. Eu acho muito legal, inclusive. Coisas que trabalham o tempo e dimensões, eu gosto. Então acho que é por isso que eu gostei desse filme. E ele é um filme de domingo à tarde, novamente. As vibes, ele é um filme bem domingo à tarde, assim. Muito bom esse filme pra assistir no domingo à tarde. Inclusive, talvez eu reassista esse filme em algum momento. E talvez eu reassista no domingo à tarde, mas enfim. O próximo. Eu nem contei a história do filme, inclusive, né? De mundos paralelos. Mas é basicamente isso. É um menino que ele acaba encontrando a versão dele de um outro mundo paralelo. Mas é porque tem acontecendo umas coisas esquisitas, agora eu lembrei. Tá acontecendo umas coisas esquisitas nessa cidade onde ele mora. Tipo, umas coisas meio de aliens ou algo assim. Tipo, tem uns negócios esquisitos acontecendo no céu, tem coisa caindo do céu, uma chuva ácida, alguma coisa assim, eu não lembro não, mas tem uns rolês meio doidos acontecendo. E no meio disso tudo ainda tem uma outra versão dele que aparece lá é, pra ele, mas enfim. Agora o próximo é Nasce uma Estrela, que é o filme lá da Lady Gaga de 2018, com Bradley Cooper. Gente, eu assisti esse filme e reassisti esse filme, tipo, num período aí de umas 2 semanas, mais ou menos. Eu assisti num dia e mais ou menos umas 2 semanas depois eu tava assistindo de novo. Aí dessa vez eu assisti com a minha irmã, que ela também nunca tinha visto esse filme. E eu, novamente, né, eu sempre perdendo o timing das coisas. O filme em 2018 foi super falado na época, pelo que eu me lembro. Principalmente pelo rolê lá do Oscar, da apresentação que eles tiveram no Oscar. Então, tipo, eu perdi super o timing. Só agora eu assisti esse filme. E eu não vi as outras versões, porque eu sei que tem outras versões desse filme. Mas eu já vi direto essa da Lady Gaga. E assim, gente, esse filme, 5 estrelas favoritado. Eu gostei muito. E eu chorei muito. Da primeira vez que eu assisti esse filme, eu chorei muito. E quando eu reassisti de novo, eu chorei de novo. Assistindo, gente. Eu realmente chorei. Aqui. Eu fiquei muito feliz de assistir esse filme nesse momento. Porque eu não sei se eu assistisse esse filme em outro momento, se eu ia gostar tanto quanto eu gostei. Entendeu? Então, eu fico feliz de ter assistido ele agora e de ter gostado. E o meu medo era reassistir ele e, tipo, ele descer, cair a nota, ou eu achar ele não tão bom quanto da primeira vez. Mas eu reassisti e eu gostei ainda mais dele. Então, é um filme muito, muito bom, na minha opinião. Eu gosto muito de filmes que tratam artistas em questão de música e como que se dá essa relação com a fama e tudo mais. E eu achei que esse filme, ele trata isso muito melhor do que documentários às vezes, sabe? E eu gosto muito disso, da questão da essência da música, tipo, por que que você faz isso, sabe? E a trajetória da Ellie, é Ellie, né? Ellie, durante o filme é muito boa, assim, e do próprio personagem do Bradley também. Assim, é muito bom. As músicas são maravilhosas. E ele passa, assim, uma espécie de realidade, uma sensação de que eles realmente existem. Tipo, que esses personagens existem na vida real, sabe? Que eles realmente são cantores e que essa história realmente aconteceu, que é algo verídico. E até a minha irmã também, ela, como eu não conhecia o filme, né? E aí ela foi assistir o filme e ela pensou que fosse um filme baseado em fatos reais. Porque, cara, não é baseado em fatos reais. Eles não existem. Então, assim, é tão bom que parece que realmente é um filme inspirado em pessoas que realmente existiram. Mas, enfim, depois de anos de lançamento, quase 10 anos de lançamento desse filme, eu vindo aqui pra falar o quanto ele é bom.
E pra não perder, né, a onda, né, o fio da meada, Titanic, gente. Titanic. Eu nem acredito que finalmente eu assisti Titanic, gente. Eu acho que eu dei 3,5 estrelas, favoritado. Por que eu dei 3,5 estrelas? Porque, assim, eu sei que esse filme também, né, o pessoal já é medo de falar de filmes clássicos e filmes que todo mundo ama, né? Assim, calma, gente, calma. Não é que eu não gostei do filme. Eu dei 3,5 estrelas porque eu sinto que agora, depois dos anos que passaram, né? Essa questão, eu deveria. Não tem nem como eu ter assistido na época, né? Que eu era nem nascida. Mas assim, talvez ter assistido quando era criança, pra eu ter uma opinião, uma visão dele, talvez um pouco mais afetiva. E aí, essa questão afetiva talvez me fizesse enxergar ele como um filme muito melhor do que ele é, sabe? Então, pra mim, essa que é a questão. Não é que o filme, a história do filme, seja ruim, mas o filme em si não é um filme grandioso, sabe? Mas tudo que acontece nesse filme é muito grandioso. E no sentido trágico mesmo, né? No sentido triste, no sentido dramático, no sentido pesado. E eu senti, sabe? Eu senti tudo que o filme quis passar. E, nossa, nossa, gente, sério. É um filme muito triste. Principalmente em pensar em todas aquelas pessoas, sabe? Que estavam ali e não tinham ideia do que ia acontecer. E perderam as suas vidas, né? Assim, uma tragédia mesmo, uma tragédia. E eu acho que o filme passou esse lado muito bem. E ninguém tinha me falado, gente, que era um filme de terror. Eu fui achando que ia ser um romance trágico, mas eu me deparei com um filme de terror, sabe? Assim, uma situação completamente apavorante. E eu senti tudo isso no filme. Acho que o filme ele tem várias nuances, na verdade. Então, você sente diversas emoções durante esse filme. Então, e ele também parece que é separado em atos, né? Então tem o ato, que é o ato do terror. É tipo, vamos tacar terror. E aí, todo terror. Aí tem a parte que é um pouco mais dramática, tem um rolê meio plot twist, tem uma parte mais sensual, mais romântica, e tem a parte mais da tristeza mesmo, de sentir a tristeza. E, assim, eu sei que é um filme favorito de todo mundo, quase. Perdão aqui, mas eu vou falar. Eu acho, assim, acho que uma das coisas que me fez não dar uma nota super alta foi essa questão do romance, né? Porque eu acho que foi um romance avassalador demais pra pouco tempo, né? É só essa a crítica em relação ao casal. Que foi um casal que, tipo, tudo aconteceu meio rápido demais, sabe? E eu não senti uma profundidade na relação entre os dois. Mas que foi bonito de ver, sabe? O desenvolvimento. Mas essa que é a questão, não teve tempo de desenvolver o que precisava desenvolver. Mas é muito bom. Eu achei um filme muito bom. Principalmente no quesito terror. Eu realmente achei um filme de terror. E ninguém tinha me avisado que era um filme de terror. Mas enfim, e novamente assisti com as meninas. Esse é o favorito da Marcela, né? Então, ela recomendou aí e não era só eu que não tinha visto, então, menos mal. Mas é isso, gente. Eu achei um filme bom, muito bom nesses quesitos que eu falei. Mas não é um filme também grandioso, né? Eu entendo toda a notoriedade e toda a fama que ele teve na época. Mas eu assistindo agora, eu entendo que ele é um filme clássico, ele merece ser um filme clássico. Mas eu também não gostei no nível de uau, meu Deus, melhor filme que eu já vi na minha vida. Entendeu? Foi mais essa sensação. Mas não quer dizer que ele não seja bom. Ele, na verdade, é bem bom. E é um ótimo filme de terror. E o próximo filme que eu assisti, né, pegando a onda novamente, também com Leonardo DiCaprio, foi Uma Batalha Após a Outra, que ganhou o Oscar aí. Ganhou o Oscar de 2026? Eu acho que sim. Acho que foi Oscar de 2026, só que o filme é do ano passado.
E esse filme, gente, olha que filme esquisito. Eu acho que eu dei 4 estrelas e meia pra Uma Batalha Após a Outra. Ele foi um filme que, de cara, eu não gostei dele. Eu achei ele bem ruim, na verdade, porque acho que os primeiros 5 minutos, eu acho que são 5 minutos, ou 5 ou 10, não sei quantos minutos são, mas tem umas coisas assim tão sem necessidade que eu fiquei assim, gente, não é possível. Eu falei, gente, é sério que esse foi o filme que ganhou o Oscar de melhor filme? Calma aí, tem alguma coisa errada aqui. E eu nem vou comentar sobre a Nora, né? Que aí não vou comentar. E eu assisti a Nora, gente, mas não vou comentar. Vou comentar sobre uma batalha após a outra, senão o vídeo vai ficar maior, maior do que já tá. Mas eu fiquei tipo, nossa, gente, o que tá acontecendo nesse filme? Mas aí depois que o filme realmente ele começa, vamos dizer assim, nossa, gente, que filme é esse? Eu achei muito bom. Tenho vontade de assistir de novo. Mas assim, é um filme que eu quero tentar assistir de novo. Tem muito filme que eu quero assistir de novo, mas eu quero assistir sem lembranças. Assim, deixa passar um tempo, deixa maturar ali o filme, né? Esse foi um filme que até agora meio que tá, assim, maturando aqui. Não é um filme que você esquece rápido, porque tem muito filme esquecível, né? Esse não é um exemplo de filme esquecível. Então, justamente por causa disso, eu acho que eu vou demorar ainda pra reassistir ele. Eu acho que eu quero reassistir ele quando eu não tiver muitas lembranças, né? Tipo, já não lembrar quase nada dele, o que é difícil, mas em algum momento vai acontecer. Então, quando eu já não lembrar muito do que acontece, eu vou querer reassistir. Mas ele na verdade, é um filme bem simples, né? Tipo, se você for parar pra pensar, ele não é um filme complicado no sentido de ter muitas coisas acontecendo. E isso, na verdade, eu acho que é algo positivo, que às vezes os filmes acabam querendo falar sobre muitas coisas ao mesmo tempo e no final não acabam falando sobre nada. E esse ele tem um foco, né? Ele tem uma história. Mas é claro que nessa uma história tem vários personagens e a gente vai vendo meio que cada um desses personagens, né? Então, tem um ponto de vista de um personagem, tem um ponto de vista do outro personagem, e todos eles estão caminhando para o mesmo lugar, mas partindo de lugares diferentes. E não sei se faz sentido, né? Mas foi um filme que eu gostei bastante da experiência de ter assistido. Como eu falei, no início foi esquisito, mas se você persistir, ele começa a virar algo bom e ele vai crescendo aos poucos, sabe? E ele chega num ponto muito, muito bom. E o próximo também, eu acho que esse é desse ano, né? Sim, é o The Drama, né? Eu não sei se o nome em português ficou O Drama mesmo. E eu nem sei se eles traduziram, né? Mas enfim, The Drama, acho que todo mundo, né, vai saber qual é o filme. Com a Zendaya e o Robert Pattinson, que é um filme que estourou bastante, né? Agora também que ele entrou no Prime, eu acho que ele tá no Prime Video agora. Acho que ele vai ser cada vez mais falado, mais citado. E eu fiquei feliz de ter assistido esse filme. Eu não vi no cinema, né? Eu acho que na verdade nem é um filme muito de cinema mesmo, não. Mas eu assisti com a minha irmã e nós duas acho que gostamos bastante desse filme. Eu dei 3 estrelas e meia pra ele, justamente porque ele é meio parecido com Uma Batalha Após a Outra, sabe? Ele não vai falar de muitas coisas. Ele vai falar sobre um casal, um relacionamento, isso de início, né? Mas depois ele vai começar a entrar em, tipo, em coisas muito doidas que eu não tava esperando. Assim, é novamente aquilo, né? De você ir assistir um filme sem saber muito sobre ele. Em alguns casos isso é ruim, mas em outros casos super funciona. E em The Drama funcionou muito. Eu assisti esse filme sem saber completamente nada sobre ele. Eu só fui assistir. E isso foi muito bom, justamente porque eu consegui me surpreender com o que aconteceu e qual que foi o tema principal. Porque pra mim o tema principal era justamente um relacionamento caótico ali do casal. E eu acho que ele é vendido como uma comédia romântica, mas não no sentido fofo da coisa, no sentido
ácido e crítico da coisa, sabe? Ele é uma comédia de humor ácido, sendo que não é um humor ácido divertido, é um humor ácido desconfortável. Ele é um filme bem desconfortável, um filme muito tenso. Eu acho que eu nunca fiquei tão tensa assistindo um filme no sentido de desconforto mesmo, sabe? Tipo, você quer que aquela situação se resolva de alguma maneira, sabe? Você não quer que fique a situação por aquilo, né? Você não quer. E as coisas que vão acontecendo vão saindo do seu controle, porque no caso você não quer que aquilo que tá acontecendo aconteça. Pelo menos eu não queria que a situação se desenrolasse daquela maneira, mas se desenrolou da maneira que desenrolou, né? Então, é um filme caótico e eu acho que eu daria uma nota maior pra ele. Eu acho que talvez eu reassista ele e a partir dessa reassistida, talvez eu dê uma nota maior, porque realmente foi igual uma batalha após a outra, ainda tá reverberando aqui, sabe? É um filme que, tipo, realmente vale tudo isso mesmo que as pessoas estão falando. Na verdade, eu acho que, eu nem sei, eu acho que as opiniões estão meio divididas, eu acho que tem gente que não gostou, eu acho que tem gente que amou, tipo eu gostei muito desse filme. É meio um 8 e 80, ou você gosta muito ou você odeia. E no meu caso, eu gostei muito. E eu não vou dizer amei, né? Mas eu gostei muito. E é um filme, talvez um dos melhores do ano, na minha humilde opinião. Então é isso. Eu recomendo você assistir The Drama, mas sem saber nada. Porque faz parte, né? E até se eu comentar muito aqui, eu queria até falar mais, mas se eu falar, talvez estrague a experiência. Então, assistam The Drama. E depois falem aqui nos comentários se você já assistiu também, né? O que você achou. E o próximo filme, já estamos chegando no final, acalmem-se, eu vou tentar correr. É A Verdadeira Dor, A Real Pain, na verdade, né, em inglês. A Real Pain. A Real Pain. Ai, gente, eu acho vergonhoso falar inglês assim, do nada. Mas A Verdadeira Dor, em português. E é o filme que acho que ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante pro Kieran Culkin em 2020. Não, no caso, acho que o filme é de 24 e foi do Oscar do ano passado, 25? Não lembro. Eu acho que foi algo assim. O Kieran Culkin ganhou e depois eu entendi, né? Assisti o filme esse ano só e entendi o porquê que ele ganhou. Realmente foi merecido. Porque esse filme é muito bom. E novamente, né? Os filmes que eu acho muito bons sempre são os filmes que não acontecem muita coisa. É, eu gosto muito de filmes que não acontecem muita coisa. Eu acho que. Não sei. É minha vibe, entendeu? Filmes que não tem grandes acontecimentos. E nesse realmente não tem grandes acontecimentos. E é muito doido. Ao mesmo tempo que eu gosto de histórias que tratem sobre coisas muito maiores, coisas que estão fora do meu alcance ou do alcance das pessoas, por exemplo, distopias, né? Sei lá, jogos vorazes, divergentes, são coisas muito maiores, tipo, que são, tipo, aquele personagem meio que vai ser a revolução para algo muito maior, sabe? Então eu gosto de coisas que trabalham esse conceito do maior, mas eu também gosto muito de coisas que trabalham o conceito do menor. Né? A gente está vendo, sei lá, uma história de uma família. A gente está vendo a história de uma menina de 11 anos. Que são coisas tecnicamente menores, entendeu? Mas que acabam sendo maiores no sentido de cativante, né? Tipo, acho que me cativa mais histórias, entre aspas, menores, né? E é no caso de A Verdadeira Dor, que a gente tá vendo ali a história de primos, e, assim, você se relaciona muito, na verdade, porque eu acho que todo mundo já teve alguém assim na vida, ou amigo, ou parente, enfim, é, que parece que aquela pessoa, qualquer lugar que essa pessoa vai, ela se destaca de alguma forma. Tipo, você não vai dizer que sente inveja. No caso desse personagem, ele tem um quesinho de inveja desse personagem que se destaca, né? Mas sempre tem uma pessoa na sua vida que vai se destacar de alguma maneira. E, tipo,
vai ver que é a alma da festa. Sempre tem alguém que é a alma da festa. Eu acho que pra mim, essa pessoa é minha mãe e a minha irmã. E até que elas são bem parecidas. Então, tipo, geralmente eu, minha irmã, minha mãe na rua, as duas são muito parecidas, então, tipo, elas vão parar com alguém na fila do caixa pra ficar batendo papo, bate papo com a caixa, enfim, sempre tem alguma maneira de estar ali no extrovertismo. E pra mim, que eu me entendo como uma pessoa tecnicamente introvertida, entendeu? Eu não sou dessas que, tipo, em 5 minutos tá batendo papo com alguém no ponto de ônibus. Não sou esse tipo de pessoa. E também não sou a pessoa que começa a conversa, né? Já no caso da minha irmã, da minha mãe, a maioria das vezes elas começam a conversa. Então, assim, nesse caso eu me senti muito, muito conectada com o filme por causa disso. Porque acho que todo mundo tem essa pessoa que, ou você é essa pessoa que tem alguém que se destaca, ou você é a pessoa que se destaca. É sempre um dos dois, né? E o filme vai tratar sobre esses dois primos, que é justamente isso, e eles vão numa trip, né? Eles vão pra uma excursão, enfim. Eu acho que é na Polônia, pra visitar a casa da avó deles e se conectar com questão de me enrolei toda. Ancestralidade, a questão da família, das raízes e conhecer a sua história, né? Então, esse filme ele também tem esse peso, né? Ao mesmo tempo que ele vai tratar de uma história, aquilo que eu falei, uma história menor, né? Vai tratar sobre dois primos ali, questões de família, e também vai tratar de uma história de um povo, né? Que é justamente os ancestrais e os antepassados, né, no caso, desses personagens. Então, é um filme muito, muito bonito. E, assim, tem umas coisinhas que talvez tenham me incomodado, que eu acho que não tinha necessidade, mas que faz parte ali do filme e que isso não anula o que o filme é, né, no geral. E aí, um outro filme que eu também assisti com a minha mãe e com a minha irmã, e que eu gostei, mas que eu. Foi só isso, eu só gostei do filme. Eu não acho que ele é um filme uau, entendeu? Mas ele é um filme que vale a pena assistir, mas é um filme, assim, mais descontraído, sabe? Um filme que tipo, não é um filme uau, mas também não é um filme qualquer. É um equilíbrio entre os dois. Gente, eu acabei ficando sem microfone, mas faz parte, né? Vamos lá, vou continuar aqui. Então, o filme que eu assisti foi The Gorge. Eu nem sei o nome dele em português. Ah, lembrei. é Entre Montanhas, que é com a Anya Taylor-Joy e o Miles Teller, que tá na Apple TV. E, assim, ele não é um filme grandioso, como eu falei, no sentido de ser, nossa, esse filme é um filme imperdível, é um filme muito bom, vocês têm que assistir. Não necessariamente. Mas foi uma experiência que eu gostei, algo diferente, foi um filme diferente. Foi um filme que... Claro que depois ele acaba virando um filme meio genérico, sim. Sendo que a experiência de assistir ele foi boa. Foi um filme que foi memorável, sabe? Tipo, se falar dos filmes, justamente, né? Dos filmes que eu assisti no primeiro semestre desse ano, esse foi um que se destacou justamente pela questão da experiência. De ter sido uma experiência que eu acho que eu ainda não tinha tido com outros filmes. E os filmes da Apple TV, né? E, gente, inclusive, perdão pelos barulhos, tá? Sem microfone é assim. Mas eu sinto que os filmes da Apple TV, eles têm uma aesthetic, assim, eles passam uma aesthetic muito bacana. E esse filme, ele tem o aesthetic mesmo de filme da Apple TV. Mas isso não faz com que ele seja um filme só estético, né? Ele acaba sendo um filme também bom. Assim, eu acho que eu dei 3,5 estrelas pra ele, se eu não me engano. E aqui um detalhe, os filmes que eu dou 3,5 estrelas são os filmes bons que eu gostei, né? Então, os filmes que são bons eu dou de 3,5 estrelas pra cima, né? Que é o caso desses filmes aqui. Eu acho que todos esses eu dei de 3,5 pra cima. Mas enfim, o próximo filme, né? Acho que é o 20º filme, então tá acabando, gente. Calmem. Foi o Tenet. Eu assisti Tenet do Nolan, inclusive.
que tá sendo bem falado aí por conta de Odisseia, né? Inclusive, Odisseia não tá nessa lista, mas eu assisti Odisseia. Porque não foi um filme que se destacou pra mim. Tipo, eu dei 4 estrelas porque, sim, é um filme bom no sentido de fotografia, no sentido de história. Eu achei a história do filme boa, porque, claro, né, é a história da Odisseia. Mas, assim, não foi um filme que cresceu muito, assim, em mim. Não foi um filme que, sabe? Então, não acho que ele é, por exemplo, um dos melhores filmes do Nolan. Tem outros filmes do Nolan melhores. Inclusive Tenet é um deles. Eu gostei muito de Tenet. É um filme que eu não tava esperando, na real, gostar tanto quanto eu gostei. Mas eu gostei muito de Tenet. Eu acho que o Nolan é um dos meus favoritos. E foi tipo, dos que teve uma experiência diferente pra mim. Eu acho que ele tá no mesmo nível de questão de experiência de... Qual é o nome? Esqueci. Memento, Amnésia. Do Nolan, né, no caso. Porque, inclusive, Amnésia, eu acho que talvez... Não é meu favorito dele, não. Mas é um dos mais legais dele, que eu já assisti. É um dos que eu mais gosto. Pela questão de ser um filme diferente. Eu gosto de filmes diferentes, né, de ver coisas diferentes. E esse filme foi um filme, tipo, muito legal. E o Nolan ama trabalhar com o tempo, né. Então, ele trabalha muito bem o tempo em Tenet. Em uma forma de trabalhar o tempo que eu nunca tinha visto. Então, por isso que eu acho que eu gostei tanto desse filme. E, novamente, também é um filme... Ele é um filme bem mais ação, na real. Eu não sou muito fã de filmes de ação, né? Que tem tiroteio toda hora e essas coisas, assim... dos homens armados andando, correndo pra tudo que é lado. Perseguição de carros. Eu não sou muito fã desse estilo de filme. Mas aqui em Tenet eu gostei disso. Então, assim, eu não esperava gostar tanto desse filme quanto eu gostei, mas eu gostei muito de Tenet. E não sei se todos... acho que não é um filme que agrada a todos, né? Tanto que eu acho que não agradou mesmo. Eu acho que esse foi um filme meio que flopado. Não sei se foi por conta da pandemia, porque eu acho que ele é de 2020. Mas eu não sei, né? Pelo menos é a minha impressão do que eu vejo, assim, em relação a esse filme. Ele é meio flopado. Mas... eu acho que é um dos melhores do Nolan, na real. Mas enfim. O próximo filme inclusive eu não sei o nome. Então, o nome do filme é Crater Lake. Vou botar aqui, Crater Lake. Eu acho que o nome em português é alguma coisa de Crater Lake. Não sei se é Os Mistérios de Crater Lake. Eu vou botar aqui o nome do filme em português. Mas eu só lembro de Crater Lake, né? E esse filme, gente, juro, eu acho que ele tá aqui mais por questão de ser bombástico, assim. Pra mim, esse filme foi muito... tipo assim... Teve uma hora desse filme que eu fiquei assim, eu não acredito no que eu tô vendo. Assim, gente, não é possível. Que eu entendi direito. Quando apareceu, assim, a cena, assim, eu fiquei, tipo... Eu fiquei aquele meme da Nazaré confusa. Tipo, gente, calma aí. Que tá acontecendo aqui? E o pior é que eu entendi esse filme. Essa que é a questão, tipo... pelo menos, né? Eu não acho que esse é um filme confuso. Tipo, quer dizer, é um filme confuso. Mas, assim, não no sentido de... nossa, eu não entendi nada desse filme. Não, você vai entender, você não precisa ir caçar na internet, porque tem muito filme que é assim, tipo, que é um filme confuso a ponto de você ter que ir na internet pra ver a opinião das pessoas ou ver o que as outras pessoas estão falando sobre ele pra ver se você consegue entender ele melhor. Nesse caso, é um filme que não precisa disso. É um filme mais, acho que, de teorias, talvez. É um filme que gera teorias e não explicações, né? Porque ele é um filme, na verdade, até aqui explicado. Eu, pelo menos, entendi... só assistindo o filme eu entendi o que era o rolê, sabe? Mas ele é confuso no sentido do rolê. O rolê é confuso. É tipo, meu Deus, é tipo... caraca, que maluquice, sabe? É um filme meio maluco, mas num bom sentido. E eu acho que, também, novamente, é um filme que eu acho que eu nunca tinha visto nada, assim. E ele também é uma vibe meio Nolan no sentido de trabalhar com o tempo, né? Ele é uma mistura de tempo com uma coisa meio fantasiosa. E... é muito maneiro esse filme, na verdade. Foi uma grata surpresa, esse filme.
E eu acho que ele já tava na minha lista há um tempo, porque eu acompanho tudo do Shyamalan, que é o diretor, né, o M. Night Shyamalan. Eu gosto muito dele, de tudo que ele faz, por mais que algumas coisas sejam piores, tipo assim, não piores, mas assim, tem algumas coisas dele que não são tão boas quanto outras, algumas produções dele, mas a grande maioria consegue sim ser boa. E esse filme, queira ou não, que eu acho que ele produziu, coproduziu, enfim, não sei, vou botar aqui também. Mas como tem ele, né, na história, como ele tá de alguma maneira ali presente no filme, esse filme tava na minha lista há um bom tempo. Eu também nem sei o ano de lançamento, vou botar aqui também, dando trabalho pra mim mesma depois. Mas eu gostei muito desse filme, eu achei muito, muito bom. E como tinha ele na produção, eu já estava assim, meio tipo, será que vai ser pro bom ou vai ser pro ruim? Porque teve um filme dele, mas nem é dele, gente, ó, da filha dele, no caso. Uma das filhas dele, né, fez um filme, que é o The Watchers, Os Observadores. Eu assisti também, mas obviamente não ia trazer aqui porque foi um filme que eu não gostei, né? Eu não gostei desse filme. Acho que eu criei milhões de teorias na minha cabeça e todas as teorias que eu criei foram 1000 vezes melhores do que o filme passou de fato, né? Mas enfim, eu tô novamente me demorando muito nas coisas, né? Mas eu gostei muito de Carol Lake e acho que foi pro bom, né? Tipo, eu tava meio ali meio receosa se ia ser um filme pro bom ou pro ruim, mas foi muito pro bom. E eu tenho vontade de, novamente de assistir ele, mas claro, depois que eu esquecer, assim, um pouco do que acontece, porque ele ainda tá fresco na minha memória. Aí o 22º filme foi Supergirl, que lançou esse ano nos cinemas, e eu fui também com as minhas colegas de faculdade. Foi uma experiência muito legal de ter assistido com elas esse filme, e eu dei 3 estrelas e meia, favoritado. Eu acho que eu gostei mais, gente, calma aí que você tá dando muitas falações aqui. É muito bom, que é só eu ficar sem microfone, que tem milhões de barulhos no fundo. Inclusive estão soltando fogos, né? Mas enfim. Então falando de Supergirl, né? Foi um filme que eu gostei muito de assistir. Eu acho que talvez eu tenha gostado mais do que Superman, que foi um outro filme que eu assisti também. Eu assisti 2 vezes Superman. Da primeira vez que eu assisti, eu acho que eu dei 3 estrelas e meia. Eu não tinha gostado tanto assim, mas eu reassisti e dei 4 estrelas, se eu não me engano. Eu acho que eu dei 4 estrelas, eu aumentei ali meia estrela da nota. Porque realmente, Superman é um filme bem bom, na real. É um filme que tava fazendo falta, né? Assim, a essência dele, tipo, uma coisa que não tava tendo nos filmes atuais de super-herói. E meio que essa coisa da esperança, essa coisa da leveza, né, acabou sendo retomada no filme do Superman. E agora no filme da Supergirl, a gente tem uma vibe meio... aquele filme da Arlequina. Emancipadora? Eu esqueci agora o nome, vou botar também aqui. E tem uma vibe meio assim de... garota problemática, mas não porque ela é problemática, mas sim porque a vida tornou ela problemática. Meio que isso, sabe? E eu gostei muito, cara, do filme da Supergirl. Eu acho que ele tinha tudo pra ser muito melhor do que ele realmente foi. Tanto que eu dei 3 estrelas e meia, mas ele poderia ter super sido um 4, 4,5, até 5 estrelas. Só que ele parece que se contentou, né? Ele se contentou, ele não tentou, não tentou. Ele não tentou ser mais do que ele poderia ser. Mas e tá tudo bem também, porque eu acho que talvez se ele tentasse ser demais, ia ser demais. Então acho que ele tá num nível ali realmente equilibrado. E foi um filme legal. Eu acho que também é um outro filme que não é um filme tipo, mais um filme da DC. Não, ele não é só mais um filme da DC, sabe? Eu acho que ele é um filme que, sim, precisava existir, mas que poderia ser melhor. É meio que isso, assim. E o 23º filme dessa lista interminável é Mickey 17, Mike 17, que é o filme do Robert Pattinson.
que lançou, acho que ano passado, se eu não me engano, e é uma adaptação também do livro Mickey 7, né? Mickey 7. E aqui no filme eles colocaram 17, né? E, nossa, gente, esse filme é bem doido. Ele é uma mistura de muitas coisas. A câmera tremenda. Ele é uma mistura de muitas coisas. Ele é uma sátira, ele tem uma vibe meio paródia, ele tem... Tipo, ele é muito... Ele é literalmente aquilo que eu já falei aqui, de humor ácido. Tipo, só que nesse caso é realmente ácido, assim. É uma coisa proposital, né? É feito pra ser ali aquele filme. Ele tem uma coisinha que eu nem consigo nem explicar. Mas ao mesmo tempo que ele te causa essa coisa desse humor ácido, e essa coisa da crítica, como é que é o nome disso, gente? Eu acabei de falar, esqueci. Não é paródia, é sátira. Esse filme é uma grande sátira, entendeu? É basicamente isso, ele é uma grande sátira. Mas mesmo ele sendo uma sátira, ele te passa também uma mensagem. Então, assim, foi um filme que valeu a pena ter assistido. E assistir com as meninas também, inclusive, novamente, Vitória e Fernanda. Na verdade, a maioria desses filmes aqui, agora que eu vi, né, eu assisti em conjunto, a grande maioria. Então, assim, foi um filme que eu gostei de ter assistido. Ele tem esse humor ácido, ele tem essa sátira, ele tem essa paródia que poderia, tipo, dar super errado, poderia, tipo, não funcionar, poderia ser um filme ridículo. Mas ele é um filme ridículo no bom sentido, né, da coisa. Ele tem uma ridicularidade boa. E essa ridicularidade torna ele um filme muito mais do que só ridículo. Sim. Meio aleatório, mas acho que quem assistiu o filme talvez entenda isso que eu acabei de dizer. Mas enfim, acho que é isso que esse filme ficou assim pra mim, né? É um filme que ele tem uma crítica boa, ele consegue passar essa crítica de uma maneira boa também, mas essa maneira é ridícula. É uma sátira, uma paródia, uma comédia ácida que te passa o que quer passar e te faz refletir. É bem reflexiva. E até os momentos que me incomodaram foram momentos mais... de coisas mais... eu não sei se eu posso dizer aqui nesse vídeo. Até esses momentos fizeram sentido e tiveram significado no filme. Não foi algo, tipo... Isso foi uma coisa que eu gostei, inclusive. Não foi, tipo, temos que colocar essa cena porque tem que ter uma cena dessa. Tipo, eles colocaram essa cena, mas até essa cena teve um significado depois. Então, foi um filme que eu gostei, que eu aproveitei. Eu acho que eu dei 4 estrelas. Eu já nem tô mais... Esqueci completamente de botar, mas eu vou botando as estrelas aqui conforme eu vou falando dos filmes. Se eu esquecer, vai estar aí na tela em algum lugar. E aí, o próximo filme é Eternos, que eu gostaria de destacar aqui. Eu acho que eu dei 3 estrelas e meia pra ele. É um outro filme também que eu acho que deu uma flopada, tipo, que nem Tenet, que todo mundo meio que assistiu e não gostou. E todo mundo odiou Eternos, mas eu não sei porque pra mim funcionou muito bem. Eu gostei muito de Eternos, eu acho que de todos os filmes da Marvel que eu já assisti, esse foi um dos mais memoráveis, assim, um dos que eu definiria como bom, sabe? Acho que tem outros filmes que são muito piores do que ele e que todo mundo gosta. E ele em si que eu achei que foi um filme legal por não... porque eu acho que eu gosto de todos os filmes que não estão envolvidos no universo cinematográfico da Marvel, né? Que são filmes um pouco mais, entre muitas aspas, independentes, sabe? Que contam uma história própria. Eu gosto de filmes assim. Tem a pegada Marvel, mas ao mesmo tempo não fica completamente presa a Marvel, sabe? Então, eu gostei de Eternos e eu gosto também... É uma coisa que pra mim é legal da DC, que tem uma vibe mais ligada, talvez, a seres um pouco mais poderosos, no sentido de sempre tem deuses, sempre tem coisas relacionadas à mitologia, sempre tem
seres maiores, assim. Não são só super heróis, não são só pessoas super dotadas ou que têm superpoderes, mas eles têm ali um quê de algo mais sobrenatural, algo maior, assim. E os Eternos, eles têm essa vibe. Então foi algo que eu gostei. E aí estamos chegando ao fim. Agora a gente vem com um filme completamente aleatório que nem eu esperava assistir esse filme, inclusive. Não estava na minha lista, não estava realmente esperando assistir esse filme, mas obrigado, Fernanda, novamente aí a sessão com as meninas. Foi a escolha da Fernanda dessa vez, que foi Mestres do Universo, que lançou... Eu acho que foi esse ano, assim. Eu acho que lançou esse ano Mestres do Universo. Ou ano passado, agora eu já não me lembro, mas vai estar aqui novamente. E eu me surpreendi muito com esse filme, cara. Eu não esperava nem um pouco que queria ser um filme tão bom, sabe? Assim, o filme não é super bom, né? Comparado a outros filmes que existem. Mas é isso, gente. Essência do He-Man, essência de Mestres do Universo, essência do desenho, essência de todo esse universo que não é o meu universo, não é um nicho que é o meu nicho, não é algo que eu tenho um conhecimento. Mas assim, pra eu que não sei nada praticamente desse universo, foi um filme ótimo. Então, se eu que não sou fã já amei, imagine os que realmente são fãs. Ou não, né? Vai que os fãs odiaram, mas enfim, não sei. Se você é fã de Mestre do Universo de He-Man, comenta aqui o que você achou de Mestre do Universo, esse novo filme. Mas eu gostei muito, eu me surpreendi muito, eu me diverti muito. E foi um filme muito melhor do que eu esperava. Eu esperava algo muito pior. E até que veio bom. E assim, é um filme que não é pra ser levado a sério. O próprio filme já te indica que ele não é pra ser levado a sério. É literalmente um filme pra você relaxar e divertir, espairecer a cabeça. E é isso, sabe? É um filme bem bobão. Mas só porque ele é bobão não quer dizer que ele tem que ser completamente tipo, não vou ligar pra nada. Não, ele tenta fazer um mínimo de qualidade, tenta trazer o mínimo de qualidade ali, sabe? Inclusive tem uma cena que eu fiquei, caraca, eu fiquei, assim, realmente meio emocionada, assim, eu acho que eu fiquei arrepiada, não sei. Mas eu achei muito boa, que é a cena de, não é nenhum spoiler, né, mas a cena de transformação, a primeira vez que o Adam se transforma, né? Nossa, muito bom. Enfim. Aí o penúltimo filme dessa lista eu assisti, tipo, essa semana foi Invasores, com a Nicole Kidman e o Daniel Craig. E assim, eu não necessariamente achei esse filme uau, maravilhoso, assim, mas foi um filme que eu gostei. Eu acho que, não sei se, eu não lembro agora como que é a nota desse filme, tipo, a média, né, desse filme. Eu não sei se as pessoas gostaram dele ou não, mas foi um filme que eu curti, na real, assim, eu achei ele bem pavoroso. Foi um filme que me deu vontade de continuar assistindo, sabe? Ele talvez seja meio previsível, mas não foi um filme que, tipo, eu meio que quis desistir dele, sabe? Tiveram outros filmes que eu assisti que são do mesmo nível e que eu queria desistir, mas esse não, esse realmente eu me senti entretida ali pelo que tava acontecendo. E ele realmente é um filme muito agoniante, assim, tipo, você realmente fica nervosa com o que tá acontecendo ali. E tem umas cenas, nossa, nojentas, que eu ficava tipo, que nojo, sabe? E isso foi muito bom, na verdade. É mal feito essas cenas, a questão do não sei nem se é CGI, né, mas enfim, a questão dos efeitos. É esquisito, é feio, sim, mas isso só torna mais assustador. Então, assim, é um ponto positivo os efeitos serem ruins, porque só torna pior ainda do que já é. Nossa, gente, mas assim, eu falando, tipo, recomendando o filme, o negócio nojento, e eu recomendando, né? Mas, enfim, dá pra ver o desespero dessa mãe no filme, e isso foi algo legal. Acho que foi eu não sou muito fã, novamente... Espero que vocês não me massacrem, mas eu não sou muito fã da Nicole Kidman como atriz, né, assim, eu não sou muito fã dos papéis, na verdade, dela, não é nem dela em si, e nem da atuação dela, mas dos papéis dela, eu não sou muito fã. Sendo que nesse filme, ela não me irritou, eu geralmente fico irritada um pouco com os papéis dela,
Mas nesse eu achei que, na verdade, foi um dos melhores papéis dela que eu assisti até então. E é bem filme fim do mundo mesmo, não é bem... É legal porque, novamente, né, porque eu assisti de AD, né, do Spielberg, novamente, no cinema, né. Eu assisti, na verdade, bastante filmes esse ano, como eu falei, né, foram 100 filmes até agora, e no ano tá só na metade, né. Então, assim, eu assisti bastante filmes, e a maioria no cinema, mas de AD, uma coisa que me incomodou foi isso, né, o que eu gosto em relação a filmes de alienígenas é você não necessariamente ver a face do alienígena, do ser, né. Uma coisa que me incomodou em AD foi isso, né, tá tudo muito explícito. Já nesse filme aqui, dos invasores, o legal dele é justamente isso, que eles precisam de hospedeiros, né, vamos dizer assim, e são as pessoas, às vezes, até que você ama, que não meio que estão sendo ali possuídas, vamos dizer assim. Então é uma coisa muito mais bizarra, acaba sendo muito mais assustador você assistir do que simplesmente você ver aquele ser ali e tal. Então eu gostei muito em quesito de filmes de alienígena, em quesito de filmes de ficção científica e de coisas meio pós-apocalípticas, meio terror, assim. Esse filme é bem bom, na verdade. Eu acho que eu dei 3 estrelas e meia pra ele. E pra Mestres do Universo eu acho que eu também dei 3 estrelas e meia. E eu gostei bastante. Eu talvez daria uma nota maior, mas ele não merece. Pela questão daquilo que eu falei, né? Ele é um filme meio brega, meio bobão, mas ele é feito pra isso, né? Mas ele foi favoritado, eu realmente gostei de Mestre do Universo. E esse, Invasores, eu dei 3 estrelas e meia também. Mas eu também achei um filme bom, na verdade. Mas é isso, né? Ele não é um filme uau, maravilhoso. Então, por isso, as 3 estrelas e meia. E agora aqui, o último filme, eu falei pra caramba, perdoem, gente, mas enfim, se você gostou, né, de mim, você assistiu até aqui, é porque eu falei coisas que te fizeram ficar, né, então é isso. Agora vamos pro último filme, que é o Homem-Aranha, Um Novo Dia, que é esse que lançou agora aí, no dia 30 de julho, nos cinemas. Eu consegui ir na pré-estreia com os meus amigos. Um abraço se vocês estiverem assistindo, gente. Miqueias, Vitória, Anne e o irmão da Anne também, o Matheus. E são os meus amigos do ensino fundamental que estão até hoje aí comigo. Obrigada por serem meus amigos até hoje. A Pietra também não conseguiu ir com a gente, mas um abraço também especial pra Pietra, se ela estiver vendo esse vídeo. E a gente foi assistir na pré-estreia o filme do Homem-Aranha. E nossa, eu gostei muito mais do que eu tava esperando. Na verdade, pra ser sincera, gente, eu nem tava esperando muito pra esse filme, porque eu acho que, ultimamente, tudo que tem vindo da Marvel, eu já não vou com aquela expectativa que eu ia, tipo, em alguns anos atrás aí. Então, assim, eu já fui bem mais sem expectativas, e eu acho que isso ajudou, na verdade, porque eu olhei pra esse filme de uma maneira, entre aspas, muitas aspas, crítica, mas ao mesmo tempo eu realmente achei ele bom. Eu acho que de todos do Tom Holland, ele é o melhor, e ele é o que mais tem a essência do Homem-Aranha dos cinemas, né, porque não manjo dos quadrinhos, então, e eu sei, na verdade eu comecei ali, tá? Pra não falar que eu não manjo, vou até mostrar aqui. Eu nem sei se dá pra ver direito, na real, mas enfim, The Amazing Spider-Man, tá? Está ali, né? Só pra... eu querendo dar uma de menina da HQ, enfim, né? Não sou, de fato, não manjo de HQ, tô só zoando aqui. Mas só pra não dizer que eu nunca li, né? Nenhuma HQ do Homem-Aranha. Tô lendo ali o Amazing Spider-Man, mas eu sinto que é do Tom Holland, né, dos filmes de Tom Holland, é o que mais tem a essência do Homem-Aranha, que a gente vê nos cinemas, que a gente viu nos cinemas dos outros filmes. E, na real, de todos os filmes do Homem-Aranha, sem contar o do Miles, né, porque o do Miles, gente, do Miles Morales, do universo do Aranha-Verso, é algo à parte, é um absolutíssima à parte, entendeu? Mas dos filmes do live action, né, que lançaram, eu acho que é um dos melhores.
eu aproveitei, né, pra poder reassistir. Tava passando na TV uma maratona aí dos filmes do Homem-Aranha. E eu reassisti os do Espetacular. E, gente, eu não lembrava que era tão bom. Tipo assim, eu, pelo menos, reassistindo, eu achei muito melhor do que o que eu já achava na época. Na época eu achava bom. Mas reassistindo agora, e eu não sei se foi porque eu reassisti em inglês também, né? Sem ser dublado. Então não sei se isso contou também pra minha avaliação. Mas eu achei bem bom, sim, bem melhor do que eu lembrava na época. Então acho que os meus favoritos do filme é o do Espetacular, mas do Tom Holland, eu acho que esse com certeza é o melhor, assim. E, inclusive, eu reassisti o Longe de Casa, meu Deus do céu. Eu não lembrava que esse filme era tão ruim, gente. Desculpa aos fãs, tá? Mas, nossa, gente, Homem-Aranha Longe de Casa é muito ruim. E comparar, né, assim, os outros filmes do Tom Holland, o primeiro, o segundo, o terceiro, com esse, Um Novo Dia, é completamente, assim, diferente, absurdo. Isso se dá também, acho que por conta da direção, né, esse novo filme. Ele tem um outro diretor, que é o mesmo que dirigiu Shang-Chi, que é um outro filme muito bom também. Então, assim, eu gostei muito, eu não fui com tantas expectativas e eu saí bem satisfeita do cinema. Inclusive, consegui reassistir com a minha irmã e ela também gostou. Eu reassistindo também continuei gostando. Não subiu a minha nota, mas também não caiu, tipo, continuou ali no mesmo nível. E foi essa minha opinião quanto ao filme. Eu achei, pra não dar muitos spoilers, também assim, eu nem vejo graça em dar spoiler. Mas é muito bom, comparado aos outros filmes, né? E tiveram coisas que me incomodaram, coisas que eu achei negativas, assim, mas que não pesaram tanto. No geral, no final das contas, foi um filme bom, né? Assim. E é isso, gente. Eu já falei muito, muito. muito. Mas eu acho que consegui resumir aqui as minhas opiniões quanto aos filmes dessa lista. E é isso, gente. Esse é o vídeo depois de falar muito. É aquela coisa que, tipo, eu vou falando. E aí depois eu fico, tipo, o resto do dia sem falar nada, porque eu já falei tudo que tinha pra falar em um vídeo só. Mas enfim, gente, muito obrigada se você assistiu até aqui. Eu nem sei quanto tempo tá esse vídeo, mas espero que você tenha gostado. Se gostou, né, eu nem peço isso, né, mas se tiver gostado, deixa um like, se inscreve aqui no canal. Eu não faço ideia do que vai vir por aí, dos próximos vídeos que eu vou postar, e nem quando também, mas se você quiser me acompanhar, se inscreve e comenta, né, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês já assistiram algum desses filmes que eu trouxe aqui, se tem algum que você ainda não assistiu, que quer assistir, ou algum que você não conhecia. E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo.